Hoje iremos conversar um pouco sobre a imaginologia e topografia dos linfonodos do abdômen superior e pelve. O objetivo dessa aula, inicialmente, é identificar estruturas importantes que nos ajudem nesta topografia, como fígado, baço, rins e pâncreas, e estruturas vasculares que são importantes para esta caracterização, como a aorta abdominal, tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artérias ilíacas comuns, ilíacas internas e externas, e ductos importantes como ducto torácico e a cisterna do quilo no abdômen, com sua topografia e localização, bem como reconhecer os principais sítios nodais do abdômen. Aqui estruturas importantes que nos ajudam a topografar os linfonodos abdominais, como o fígado, à minha direita, o baço, à minha esquerda, a aorta abdominal, com contraste no seu interior, e o estômago, com contraste oral e ar no seu interior. Aqui já vemos um linfonodo no importante cadeia, que é o hilo esplênico. No corte mais inferior, vemos novamente os segmentos mais inferiores do fígado, a veia cava inferior, a aorta abdominal, rim direito e rim esquerdo. Já vemos a estrutura importante que é o pâncreas. Aqui à frente, estrutura reto-peritoneal. E aqui, uma linfonodomegalia em cadeia pericaval. A cisterna do quilo. A cisterna do quilo é importante estrutura componente do sistema linfático, onde drena os linfonodos, principalmente do abdômen. Ela localiza à direita de vértebras lombares superiores e se continua para cima pelo ducto torácico, que vai terminar na veia subclávia esquerda. Aqui a drenagem dos linfonodos, sistema linfático do abdômen e pelve, as artérias ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca comum, a aorta abdominal e o posicionamento da cisterna do quilo em topografia para-aórtica à direita. Importante não confundir essa estrutura com o linfonodo aumentado. À minha direita, o pilar diafragmático direito e o pilar diafragmático esquerdo. O fígado, baço, estômago e a aorta abdominal. Importante essa topografia da cisterna do quilo. A cisterna do quilo ela pode ter diferentes configurações. Ela pode ser estreita e retilínea, mas ela pode ter a configuração redonda e oval. Importante reconhecer a estrutura para não confundir com o linfonodo aumentado. Aqui a visualização da cisterna do quilo no exame de tomografia computadorizada no plano coronal e também no exame de ressonância magnética no plano coronal. Aqui utilizamos o contraste chamado gadolínio na ressonância magnética e na tomografia contraste iodado. O ducto torácico, após a cisterna do quilo, ele aparece inicialmente à direita da coluna vertebral, depois migra à esquerda, se continua próximo às estruturas mediastinais, por sobre o brônquio principal esquerdo, arco aórtico, vasos supraórticos e termina desembocando na veia subclávia esquerda. Esta é a imagem na tomografia computadorizada do tórax, no plano coronal, mostrando pelas setas em vermelho o posicionamento do ducto torácico. Importante reconhecer a estrutura no exame de imagem. Novamente, o posicionamento do ducto torácico localizado no hemitórax esquerdo, no seu trajeto mais superior, terminando na veia subclávia esquerda. Portanto, essas estruturas que nós mostramos são importantes para nós topografarmos os linfonodos que estiverem aumentados, decorrente de algum processo proliferativo ou inflamatório infeccioso. Existem os linfonodos do hilo hepático que se localizam no hilo hepático, próximo à veia porta artéria hepática. O linfonodo do recesso hepatogástrico localizam-se no recesso hepatogástrico entre o fígado e o estômago. O linfonodo do hilo esplênico próximo ao hilo esplênico, junto à artéria e veia esplênica. Linfonodos celíacos próximos à emergência do tronco celíaco e assim por diante. Linfonodos mesentéricos adjacente à artéria mesentérica superior
e linfonodos mesentéricos inferiores adjacentes à artéria mesentérica inferior. Linfonodos retroperitoneais, eles são subdivididos em periaórticos, pericavais e interaórticos. Entre essas duas estruturas, os periaórticos, quando à frente da aorta, eles são chamados de pré-aórticos, e quando lateralmente, para-aórticos. Os pericavais são adjacentes à veia cava inferior, à frente dessas são chamados pré-cavais, atrás, retrocavais e ao lado as paracavais. Aqui novamente vamos ver cortes axiais de tomografia computadorizada do abdômen com contraste, visualizando estruturas importantes como fígado, rim direito, rim esquerdo, e aí que é a emergência do tronco celíaco, que emerge da aorta abdominal, e linfonodomegalia adjacente ao tronco celíaco, são linfonodos na cadeia do tronco celíaco. No corte mais inferior nós vemos vasos importantes como a artéria e veia mesentérica superior. Então, linfonodos nessa região junto a alças intestinais, junto ao mesentério, são linfonodos mesentéricos superiores. E junto aos vasos do reto peritônio, linfonodos retroperitoneais. De acordo com a localização, próximo da aorta, os para-aórticos, aqui chamados para-aórticos ou periaórticos. E junto à veia cava, os pericavais. Aqui, a topografia do linfonodo do ilho hepático. Linfonodos aumentados junto ao ilho hepático, próximo da veia porta. Neste paciente, mostramos um aumento dos linfonodos na cadeia do recesso hepatogástrico, entre o fígado e o estômago. Cortes mais inferiores, um conglomerado linfonodal, formado pela junção de vários linfonodos aumentados, em topografia dos linfonodos mesentéricos superiores. Vemos muito bem as artérias e veias mesentéricas superiores. E aqui, periaórticos, a aorta abdominal repleta de contraste e um bloco de linfonodos retroperitoneais ao redor da aorta abdominal. Outros linfonodos aumentados, próximo à artéria mesentérica superior, chamados linfonodos mesentéricos, e linfonodos retroperitoneais, próximo à aorta abdominal. Novamente, aquele caso já visto, um linfonodo aumentado no hilo esplênico, da cadeia do hilo esplênico. Agora é importante saber a topografia dessas artérias, pois os linfonodos aumentados, em conjunto, eles tomam o mesmo nome. Linfonodos que acompanham as artérias ilíacas comuns são linfonodos da cadeia ilíaca comum. A aorta se bifurca em ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda. Posteriormente, as ilíacas elas se dividem, tá? Posteriormente, ela vai ser a artéria ilíaca interna e anteriormente, em direção à região inguinal, vai a ilíaca externa. Linfonodos aumentados próximo à ilíaca externa são da cadeia ilíaca externa. Outro exame com o exemplo de linfonodos aumentados seguindo a cadeia ilíaca externa. E aqui um paciente com câncer de próstata, nós visualizamos anteriormente a ilíaca externa e posteriormente as ilíacas internas, linfonodo aumentado na cadeia ilíaca interna direita no paciente com câncer de próstata. Após a passagem pelo ligamento inguinal, nós estamos diante da região inguinal direita, região inguinal esquerda, linfonodos aumentados na cadeia inguinal direita. Muito bem visualizado nesse paciente com câncer de pênis. Então era isso, alunos. Muito obrigado. Até a próxima.